Vamos meditar na palavra do Senhor, irmão, porque ela é espírito e vida para nós, amém? É o terceiro salmo da Bíblia, salmo de número 3. Glória a Deus. Pode ficar sentadinho mesmo, tá bom? Salmo de número 3. Salmo de número 3, verso 5. Salmo de número 3, verso de número 5. Igreja, eu vou ler uma vez e depois a igreja lê para mim, tá bom? Aqui na frente você pode baixar um pouquinho o fundo musical, Isaac. Pouquinha coisa. Salmo de número 3, verso 5, olha só. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Verso 5, toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Será que já deu para decorar? Bíblia fechada, vamos lá, Bíblia fechada. Tira da tela, Cauã. Bíblia fechada. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Decorou, hein? Bate palma para Jesus. Facinho, né? Salmo 3, verso 5, irmãos. Decorou rapidinho, né? Já tem um versículo para evangelizar, hein? Amanhã você já pode soltar essa lá no serviço, na escola. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Eu sempre costumo dizer, irmãos, e volto a repetir isso. O livro de Salmos é a rede social do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de Salmos é onde você vai ver as pessoas contando vitória e é onde você vai ver as pessoas desabafando contra os seus inimigos, contra os seus problemas, contra as suas lutas e contra as suas dificuldades. Já percebeu, irmão, como tem pessoas que têm facilidade de, ao invés de resolver a situação, ela prefere procurar uma rede social para desabafar. Ela posta no status, ela posta no Face, ela posta no Instagram. Em época de eleição agora a gente vê muito isso, né? É um mandando direta para o outro. É um falando contra o outro. Aí um fala, o outro rebate de lá e fica aquela briga na internet. E sabe o que é mais interessante, irmãos, e mais triste nisso tudo, obreiros? É que eles não chegam a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então eu costumo dizer que o livro de Salmos é a rede social do mundo antigo. Porque quando as pessoas queriam contar uma bênção, as pessoas faziam o quê? Ia entoar louvores. Vamos para o livro de Salmos. Quando a pessoa queria falar assim, ó, Senhor, mata os meus inimigos, acaba com os meus inimigos, a pessoa fazia o quê? Cantava uns salmos. E os salmos, como todos nós sabemos, é consequência de uma história que aconteceu. Este salmo aqui, que nós lemos agora, o Salmo 3, não é diferente. Ele, resumido, é praticamente uma das passagens da vida de Davi que está relatada em 2 Samuel capítulo 15, quando Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Muitos aqui conhecem essa história. Se você não lembra dela, eu vou refrescar sua memória. Davi estava prestes a assumir o trono e o seu filho Absalão se levantou contra ele para poder lhe tirar o trono. E Davi pegou suas coisas, aquele punhado de roupa, e fugiu para o deserto. Talvez a gente poderia pensar, Davi era pai, Davi tinha autoridade, Davi já era um homem influente, poderia fazer alguma coisa com seu filho, poderia matar o seu filho, ou poderia dar um basta nessa situação. Tinha homens a seu favor. Só que Davi, irmãos, era um tipo de pessoa muito espontânea na vida, porque eles tinha certeza de que aquilo que era dele de fato iria vir na sua mão. Ele não tinha que se preocupar
com as situações, com a adversidade ou com qualquer luta que ele estava passando. Davi, ele tinha essa consciência: aquilo que é meu vai vir na minha mão. Eu não preciso lutar, eu não preciso levantar a espada, eu não preciso ir na rede social, eu não preciso tirar satisfação, eu não preciso derramar sangue, derramar lágrimas, perder meu sono, perder minha paz por causa de algo. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza que isso, se for meu, vai vir nas minhas mãos. E Davi tinha essa consciência. O Salmo 3 é um resumo de 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 até o capítulo 18, verso 15. Quando Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão e ele vai para o deserto. No verso 1 e no verso 2, ele intensifica, dizendo que os seus adversários se multiplicaram. E os seus adversários, olhando Davi naquela situação, diziam: Davi, para você não tem mais esperança mediante essa situação. Davi está escrevendo o Salmo 3, está fazendo um resumo do que ele estava passando, do que estava se passando na vida dele, irmãos. E entre tantas coisas que nós vemos neste salmo aqui, nós lemos um versículo interessante, que Davi, ele declara assim, ó: eu me deitei e dormi. Diante da luta, diante da perseguição, diante da guerra, diante da prova, eu descansei o meu coração, Deus. Eu tive paz interior. Eu tive tranquilidade na minha alma. Talvez, irmãos, a gente pode pensar assim: Davi está falando do sono físico, aquele sono, ele bem dormido, que traz descanso psicológico para nós, que traz descanso físico para a nossa vida. Depois de um dia exausto de trabalho, de um dia cansativo, o que você quer? Você só quer uma cama, só quer descansar o seu corpo, o seu esqueleto. Talvez a gente pode pensar que Davi está falando desse sono que traz descanso físico para nós. Só que Davi, irmãos, ele não estava falando de um sono físico, estava falando de um sono que traz descanso psicológico para a nossa alma. O ensino do Salmo, irmãos, vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Não é só o sono físico aqui, o descanso psicológico, o descanso do corpo que está em jogo. Porque Davi está sendo perseguido. Davi está sendo jurado de morte pelos seus próprios filhos. Amigos estão querendo tirar a vida de Davi. Como é que se dorme, irmão, numa situação como essa? A gente já lembra de Pedro. No dia seguinte seria morto. Mas o que ele faz? Ele dorme, sabendo que quem o chamou para aquela obra foi Deus. Se Deus quisesse que ele morresse, ele ia morrer. Se não, ele ia continuar vivo para glorificar o nome santo do Senhor. Mais uma vez eu pergunto: quem é que consegue dormir quando está sendo perseguido pelas dívidas, pelas situações financeiras, pelos problemas do casamento, pelos problemas no meio da família, pelos problemas no meio da parentela? Quem é que consegue dormir nessas condições? Quem é que consegue deitar no travesseiro, descansar o seu coração, a sua alma e saber que Deus está no controle de tudo? Ninguém consegue fazer isso quando se está passando por uma situação difícil. Você fica preocupado, tira o sono, entra em depressão, você fica oprimido, você fica inquieto, querendo resolver a situação. Só que Davi, ele consegue deitar, dormir e descansar em Deus. Este sono de Davi vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Este sono de Davi tem, pelo menos no Salmo 3 aqui, 3 ensinos para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. E a gente precisa aprender com este salmo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Eu orava, irmãos, no início do culto: Senhor, como a nossa vida é corrida. Vocês já perceberam que a gente não tem tempo para absolutamente nada nessa vida? A gente só vive correndo de um lado para o outro. A gente só vive atrasado. A gente só vive aperreado.
querendo resolver as situações, querendo resolver as adversidades da vida. Já acorda de manhã pensando em 1000 coisas para resolver durante o dia. Mesmo estando de folga do trabalho, ainda tem as situações de casa para resolver. Depois de uma semana difícil, ou de 2 dias de trabalho difícil, vem um feriado, você quer descansar, mas não dá para descansar, porque você sabe que tem responsabilidades para você resolver. E como é que você descansa em Deus, sabendo que tem tudo isso para resolver, irmãos? E Davi, ele nos ensina aqui no Salmo de número 3. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. O calma, tá no jeito aqui, ó. Salmo 3, versículo 3. O que Davi estava querendo dizer quando ele estava falando assim, ó? Eu deitei e dormi, descansei no Senhor, sabendo que quem está no controle de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmãos, por que Davi dormiu? Salmo de número 3, toda a igreja leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Tu, Senhor, és um escudo para mim. Davi estava dizendo dentro desse salmo aqui, ó, que ele dormia, ele tranquilizava o seu coração, sabendo que Deus o protegia, sabendo que Deus o guardava de toda a afronta do diabo. E é isso que você tem que fazer nessa noite, é colocar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que o seu escudo, a sua fortaleza, a sua proteção e a sua segurança é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Esse é o ensino, irmão, do Salmo. O primeiro ensino do Salmo é sabendo que o nosso Deus é o nosso escudo. Só descansa de fato quem sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Só consegue tranquilizar o coração sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que Davi está nos ensinando. Eu tenho guerra, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo jurado de morte, eu tenho problemas para resolver. Só que eu sei que o meu Redentor vive, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção, e é Ele que vai me dar vitória no meio deste vale, dessa luta. Então, irmãos, a primeira coisa que Davi nos ensina aqui é: Deus é o nosso escudo. Repita para você mesmo nessa noite aqui, ó. Deus, diga, Deus é o meu escudo, é a minha fortaleza. Primeira coisa, irmão, descansa, tranquiliza o seu coração, sabendo que quem te protege, quem te guarda e quem te coloca em segurança é o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, verso de número 4. Eu quero que a igreja leia para mim. Verso 4, capítulo, Salmo de número 3, verso 4. Toda a igreja, 1, 2, 3. Com a minha voz. Com a minha voz, clamei a quem? Clamei ao Senhor. Segunda coisa, irmãos, por que Davi dormia e descansava o seu coração, sabendo, primeiro, que Deus era o seu escudo e a sua fortaleza, a sua proteção. Segundo lugar, nada conseguia atrapalhar a relação de Deus, a relação de Davi com Deus, independentemente da situação que estava passando aqui fora. E a gente se desespera, irmãos, no meio da dificuldade, no meio da luta, e vai tomando as nossas decisões, as nossas precipitações. Quando a gente vai ver, já é tarde demais. Só que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que nada do que se passa aqui fora, à minha volta, aqui no mundo exterior, possa atrapalhar a minha relação com Deus aqui dentro. Porque isso pode tirar o meu sono, pode tirar a minha paz, pode tirar a minha tranquilidade. E nada melhor, irmãos, do que a pessoa ter paz no seu coração. Diz a palavra do Senhor que a paz, ela vale muito mais do que dinheiro. Uma boa noite de sono vale muito mais do que dinheiro. Tem muita gente rica que não tem paz e não consegue dormir. Você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, que vivem à base de acalmante,
de calmante, que vive à base de remédios, que vive à base de comprimidos, para isso, para aquilo. Só que quando, irmãos, a minha relação com Deus se mantém firme, se mantém de pé, mesmo diante das dificuldades, eu consigo deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que o meu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A minha relação com Deus não pode ser atrapalhada, afetada, prejudicada por causa das minhas lutas. Porque senão, irmãos, eu vou por água abaixo. Porque senão a minha vida espiritual vai por água abaixo. Isto é uma verdade. Por que as pessoas param? Tanta gente, irmãos, se decepcionando, parando no meio do caminho. Porque as situações aqui fora já afetou a sua vida espiritual. Ela não consegue mais buscar a Deus, porque ela só está olhando para o problema, para a luta e para a dificuldade. E eu volto em Pedro, quando estava em cima do mar, andando sobre as águas, olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar. Tinha luta, tinha dificuldade, tinha vento, tinha tempestade, mas aquilo não atrapalhou Pedro de continuar caminhando. Só que quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a dificuldade, aquilo afeta a sua relação com Jesus e ele começa a naufragar nas águas. E é isso que Deus está dizendo para mim e está dizendo para você nessa noite. A sua dificuldade, a sua luta e a sua prova não pode afetar a sua relação com Deus aqui dentro, porque isso pode te trazer grandes dificuldades amanhã ou depois. E a sua vida espiritual, irmãos, vai por água abaixo. Está tudo bem até vir uma dificuldade e a gente tirar os olhos de Jesus. Está tudo bem até a gente tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para a dificuldade. A gente continua caminhando. Quando a gente olha, irmãos, para as adversidades da vida, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar mal, a gente começa a ser uma pessoa que era uma bênção, agora começa a ser uma pedra de tropeço. Quando a nossa relação com Deus é afetada aqui fora, aqui dentro, por causa das lutas que se passam aqui fora, irmãos, eu passo de ser uma bênção para ser uma pedra de tropeço. E eu preciso tomar cuidado com isso, para que a minha relação com Deus não seja afetada por causa das lutas. Só que Davi era diferente, irmão. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo jurado de morte, mas a sua relação com Deus não foi atrapalhada por causa da dificuldade que ele estava passando. Deus está dizendo para nós nessa noite: não deixe a dificuldade atrapalhar a sua relação e a sua intimidade com Deus, porque Deus quer te fazer passar por cima das águas, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas é necessário continuar olhando para Jesus de Nazaré. Por que Davi deitou, dormiu, tranquilizou o seu coração e descansou em paz, irmãos? Porque as dificuldades não afetavam a sua relação com Deus. Olha o que ele diz no Salmo de número 4 lá, ó, Salmo 3, verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ou seja, Davi continuou buscando ao Senhor, Davi continuou adorando ao Senhor, Davi continuou magnificando ao Senhor. E é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite: continue adorando, continue exaltando, não perca o foco, porque senão você vai se enfraquecer no meio dessa dificuldade. Primeira coisa, por que eu durmo, descanso e tranquilizo, pastor? Porque Deus é meu escudo, é minha fortaleza, é minha segurança. Segunda coisa, por que eu durmo, descanso e tranquilizo o meu coração, pastor? Porque nada que está aqui fora atrapalha a minha relação com Deus aqui dentro, no meu íntimo, no meu coração. Ou seja, eu vou continuar adorando. Terceiro e último, por que nada, no meio das lutas e dificuldades, Davi consegue descansar em Deus, dormir, conforme ele diz. Verso de número 6, você pode ler para mim? Verso 6, toda a igreja, verso de número 6,
1, 2, 3, a igreja. Não temerei 10 milhares. Davi estava falando assim, ó, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, seja do que for. Porque eu sei quem é o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo desde quando eu ainda era uma criança. Não temerei. Esta palavra, irmãos, nos joga para o Novo Testamento quando Paulo escreve que Deus não nos deu um espírito de temor. Esse temor aqui, irmãos, não é a reverência a Deus que nós conhecemos no livro de Salomão, em Provérbios. Esse temor aqui é o medo, é o pavor, é ser medoso. O espírito que está dentro de mim, que está dentro de você, não pode te fazer e te causar medo mediante as circunstâncias da vida. Nesta pandemia, irmãos, quantas pessoas com medo da morte? Nesta pandemia, quantas pessoas com medo de morrer? E à luz da palavra de Deus, irmão, isso é vergonhoso para mim. Quando eu entro por uma situação como essa, isso é vergonhoso para o tipo de cristianismo que eu vivo. Porque eu não posso temer nada e nem ninguém. Ainda que se levante o inferno, ainda que se levante coronavírus, eu continuarei firme no Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Não temerei. Verso 7. É uma continuação. Olha só. Verso 7. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Levanta-te, Senhor. Olha só o que o salmista fala. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Davi confiava em Deus. Davi acreditava que Deus poderia fazer coisas grandes na vida dele. E o que está acontecendo, irmão, nos dias de hoje, é que as pessoas declaram com os seus lábios, eu confio em Deus, só que quando na prática, irmãos, a gente não vê isso. Na prática, a gente não consegue ver isso. Por quê? Porque uma vez que a gente declara confiança em Deus, passa alguns minutos, a gente parece que esqueceu aquilo que a gente ouviu. E eu lido com essas situações quase todos os dias. Quase todas as semanas. Você não pode parar. Você não pode desistir. A palavra é pregada. Entra congresso, sai congresso. Palavra é pregada, é exposição, é estudo. É tudo que a gente possa imaginar. É louvor, é campanha no monte, é campanha de oração, é jejum, é cruzada, é tudo, irmão. Só que passa 5 minutos, parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Já viu aquela história da pessoa que está no culto e aí ela vem para receber uma palavra e Deus fala com ela, ela chora. Deus levanta ela, Deus fala com ela de forma poderosa. Passa-se 5 minutos, ela vem à frente e fala, pastor, eu estou com dúvida, será que Deus vai fazer mesmo, pastor? Será que Deus vai realizar mesmo? Aí o pregador chama para frente, coloca a mão, impõe as mãos, ora, faz o de tudo. Passa 5 minutos, pastor, você pode orar por mim? Porque eu estou meio assim ainda, não senti firmeza. Isso é falta de confiança em Deus, irmãos. A gente vive dias tão difíceis, irmãos, que se a gente não confiar em Deus, a gente não sai nem de casa, essa é a verdade. Eu passei praticamente os 2 anos dessa pandemia, irmãos, sem ficar um dia em casa, trabalhando todos os dias. Pegava ônibus lotado. De manhã, de volta para casa, era a mesma coisa, ônibus lotado. Gente com medo, gente espirrando, gente gripado. E aí, se você entra numa situação como essa e não confia em Deus, você não sai nem da sua casa para poder ir atrás do seu pão de cada dia. E aí a grande responsabilidade de Deus nesta noite, para nós, para mim, para você, é
Você confia de fato em Deus? Você confia de verdade no Deus que você serve? Ou você é só de fachada? É daqueles que acredita e daqui a pouco 5 minutos, passa alguns minutos, você já não acredita mais e está com vontade de parar. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Que cristianismo é esse que nós estamos servindo ao Senhor todos os dias, todas as semanas, todos os meses? Então, irmãos, a responsabilidade de Davi aqui, irmãos, olha só. Ele deita e dorme, mesmo sendo perseguido. Davi, por que você está dormindo? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho acreditado. Eu sei que se levantar homens, mulheres, exército, pandemia, pode se levantar quem for, eu continuo confiando no Deus que fez os céus e a terra, porque Ele é a minha força e a minha esperança. E a sua esperança está em quem? Está no político que vai ganhar as eleições? Está no seu trabalho, no seu encarregado, no seu chefe, no seu gerente? A sua esperança está no dinheiro que você tem guardado, no seu carro? A sua esperança está em quem? Deus está te perguntando nessa noite. Se a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso, nesta noite você pode dormir tranquilo, você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e saber quem está no controle de tudo é o Deus Todo-Poderoso. Recebe nesta noite uma noite de sono tranquila, durma o sono do justo nesta noite. Deus está dizendo para mim nessa noite, tem pessoas que não estão conseguindo dormir à noite, mas Deus está vindo sobre a sua vida, colocando paz no seu coração, para que você possa descansar, dormir e saber quem está no controle de todas as coisas. Você pode receber essa palavra com palmas? Oh glória, bate palma para Jesus. Deus está te dando paz interior nesta noite. Deus está colocando paz no seu coração. Deus está colocando paz no seu coração. Amém, igreja? Leve a paz de Deus para sua casa. Leve a paz de Deus para o seu lar, para a sua família. Amém? Tenha uma quinta-feira de paz, de alegria. Amém? Em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Recebe esta palavra, irmãos. Deus falou ao meu coração. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir por causa das preocupações. Mas hoje a mão de Deus está sobre a sua vida e você vai dormir tranquilo, sabendo que Deus está no controle de tudo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, você que se esforçou